Nesse momento a gente vai discutir um pouquinho a respeito sobre os fatores que influenciam na resistência elétrica de um material. E esse material nós vamos imaginar como sendo um fio simplesmente. O primeiro destes fatores que influenciam é o próprio comprimento do fio. Por que o comprimento do fio vem a influenciar no valor da resistência elétrica do fio? Simplesmente porque a resistência é uma grandeza que mede a dificuldade encontrada pela corrente para atravessar o material condutor. Esta resistência é oferecida quando os elétrons, ao se movimentarem dentro do fio, colidem contra os átomos que o compõem. Quanto mais comprido for o fio, maior será o valor, maior será o número de colisões que serão oferecidas à passagem do elétron. Isso se traduz em uma resistência elétrica maior, o que me permite concluir que o comprimento do fio também influencia. Uma outra observação importante é que a própria espessura do fio também influencia no valor de sua resistência elétrica. Aí a gente pode imaginar a espessura do fio como sendo um fator que influencia, pensando da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui eu tenha uma pista onde carros estão fluindo e aí, num determinado momento, essa pista se afunila. É óbvio que nessa seção mais estreita vai ser mais difícil para os carros passarem do que nessa seção mais larga. A mesma coisa acontece com o fio. Quando você tem um fio mais largo, tem mais espaço físico para os elétrons passarem. Agora, quando o fio está mais estreito, ele se afunila, vamos colocar assim, os elétrons ficam mais espremidinhos nesta pouca área do espaço, e isso simplesmente vai implicar numa resistência elétrica um pouco maior, vai tornar mais difícil a passagem destes elétrons. E um outro fator que também influencia no valor da resistência elétrica é a própria natureza do material. E aqui as coisas são da seguinte forma: tem alguns materiais que naturalmente oferecem resistência elétrica maior do que outros. Se eu pegar dois fios, um de uma liga de cobre e outro de uma liga de alumínio, os dois de mesmo comprimento, de mesma espessura, o fio de alumínio vai oferecer uma resistência elétrica maior. Pela própria constituição atômica da rede cristalina, os átomos eles se distribuem de tal maneira a oferecer uma resistência elétrica maior. E é por esse motivo que tem alguns materiais que naturalmente oferecem uma resistência elétrica maior do que outros, é da sua própria natureza. Estes são os três fatores, alguns deles geométricos, que influenciam no valor da resistência elétrica. Eu vou reunir estes três fatores numa única expressão que me permite calcular o valor da resistência elétrica deste material. Este L dispensa apresentações, é o próprio comprimento do fio, algo que já foi mencionado. Este A representa a tal de área de secção transversal. Isso aqui a gente já havia discutido quando estudamos corrente elétrica. Esta área de secção transversal é a área que é obtida quando se toma o fio e secciona ele de tal maneira que a lâmina da faca forme um ângulo de 90 graus com este fio. Quando se secciona transversalmente este condutor filiforme, este fio, a área será sempre calculada por πr ao quadrado. E esta letra grega que aqui aparece, que se assemelha a um P, na verdade é uma letra grega chamada Rho, representa uma grandeza física chamada de resistividade. A resistividade é uma grandeza, uma constante que depende da natureza do material. Fios à base de liga de cobre têm um valor de resistividade, a liga de alumínio tem outros valores de resistividade e assim por diante. A unidade oficial que é usada para se expressar a resistividade é o ohm vezes o metro. Como é uma coisa nova essa tal de resistividade, eu acho que é interessante colocar a unidade dela. Entenda a resistividade como sendo uma propriedade do material.
cada um tem o seu valor e, obviamente, você não tem condições de ficar memorizando resistividade de trocentos materiais condutores que por aí existem. Basicamente, estes são os três fatores, alguns deles geométricos, que influenciam na resistência elétrica, e a segunda lei de Ohm trata justamente sobre a influência destes fatores. Só que existe um outro fator que o povo tende a esquecer, que é a própria influência da temperatura. Por que a temperatura influencia? Veja só, quando o fio está mais quente, as moléculas estão mais agitadas. Estando mais agitadas, é mais difícil para os elétrons passarem no meio delas. É o mesmo paralelo que eu já teci quando você está lá assistindo a um show. Se você vai passar no meio das pessoas, elas estão meio quietinhas, meio borocochô, assim, tu não encontra uma resistência tão grande. Agora, se está todo mundo dançando, pulando, dando moche para lá e para cá, vai ser mais difícil para você parar, para você passar no meio delas. Então, as pessoas mais agitadas indicariam um fio com uma temperatura maior, onde as moléculas estão mais agitadas. Com isso, eu posso dizer que quanto maior for a temperatura, quanto maior é a temperatura deste fio, maior é a resistência elétrica. Isso me permite concluir o seguinte, que quando o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica, a resistência elétrica dele é diferente do que quando ele não está sendo percorrido. Como assim? Olha, se eu desligo o interruptor para desligar as lâmpadas, não vai mais passar eletricidade pelo fio. Se não passa mais eletricidade, não tem mais o tal de efeito Joule, né? Transformação parcial de energia elétrica em calor. E aí a temperatura do fio vai baixar e aí a resistência elétrica também. Quando eu ligo o interruptor, tornando a eletricidade a passar pela fiação, a eletricidade vai produzir um pouco de calor e aí, consequentemente, a resistência elétrica do fio vai aumentar. Esta dependência da resistência em função da temperatura pode ser determinada através desta equação aqui. Este R que aqui aparece representa a resistência elétrica final, R0 representa a resistência elétrica inicial, e este alfa que aí está é uma constante chamada de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear é uma constante que indica o quanto que o fio tende a dilatar quando submetido a uma variação de temperatura. Isso vem lá dos estudos de dilatação térmica. E este ΔT, que aqui aparece, representa a variação de temperatura, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Não só a resistência elétrica do material varia, como a própria resistividade. A resistividade, aí representada por esta letra grega chamada ρ, ela também depende da temperatura por uma equação cujo formato cujo formato é idêntico a essa aí. A resistividade é determinada por uma expressão idêntica. A única coisa que muda é a resistência, no lugar de R de resistência você coloca a resistividade. Ó, não me venham confundir resistência com resistividade, tá? Resistência é a dificuldade encontrada pela corrente para atravessar o material condutor. Resistividade é uma propriedade do material condutor. São duas coisas completamente diferentes e que influenciam naturalmente no valor da resistência elétrica. Então fiquem atentos quanto a estes três primeiros fatores, mas também não esqueçam da influência da temperatura, ok? Então, por hora, nós encerramos o estudo dessas duas leis de Ohm e nas próximas videoaulas eu vou procurar fazer um pouco de exercícios para a gente treinar, porque eu acredito piamente que somente fazendo exercício mesmo é que a gente aprende física.